Nessa videoaula, eu vou tratar das regras para a determinação do número de oxidação, ou dos números de oxidação dos elementos que formam substâncias. Enfim, né? O que é número de oxidação, né? Então, vou tentar exemplificar aqui. Ó. Tipo assim, ó, vamos pegar três ah, substâncias, né? Tipo o HCl, ácido clorídrico, vamos pegar a água e vamos pegar o NaCl, cloreto de sódio. Então, no caso do ácido clorídrico, você pode imaginar que o hidrogênio ligado através de uma ligação covalente simples, onde você tem o compartilhamento de um par de elétrons com o cloro, e o cloro é mais eletronegativo. Então, o cloro vai assumir uma carga parcial negativa, essa letrinha aqui é o delta, delta menos, e o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva nesta molécula. Já vou antecipar que, nesse caso aqui, o NOx do cloro vai ser menos 1, o NOx do hidrogênio mais 1. Vamos pegar o caso da água. A água é formada por moléculas angulares. Então, vou representar aqui. Aqui está, molécula de água. Você tem no oxigênio dois pares de elétrons não compartilhados. Lembrando que cada tracinho desse representa uma ligação covalente simples, ou seja, o compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos. Você tem uma carga parcial negativa no oxigênio, já que ele é mais eletronegativo, então ele puxa para o seu lado os elétrons das ligações, né? E os hidrogênios ficam, digamos assim, com uma certa deficiência em elétrons. Então já vou antecipar que o NOx do oxigênio aqui vai ser menos 2 e dos hidrogênios mais 1. Depois, vamos pensar no cloreto de sódio. O cloreto de sódio, na real, você tem sódio mais e Cl menos lá no retículo cristalino. Então, o número de oxidação tem a ver com a carga real ou parcial que os átomos assumem ao formar substâncias. Tipo, o NOx do sódio vai ser mais 1, porque a carga real que ele assume é mais 1 lá no cloreto de sódio. Por que carga real? Porque efetivamente ele transferiu um elétron para o cloreto. O cloro vai ser menos 1. Aqui você tem cargas parciais, ó, no cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, o NOx do cloro vai ser menos 1. O NOx de hidrogênio mais 1 na água aqui, o oxigênio vai ser menos 2 e os hidrogênios vão ter NOx mais 1. Mas vamos então às regras práticas para a determinação do NOx. Então, veja que elas são baseadas na eletronegatividade dos elementos. Então, a regra número 1 é que o NOx dos átomos que compõem uma substância simples o que é? É uma substância formada por átomos do mesmo elemento, tipo H2, O2, N2, hélio, O3, sódio, por exemplo, você pode ter sódio metálico, você pode ter cálcio metálico, você pode ter prata metálica. Então aqui, substâncias simples ou, digamos, metais não combinados, metais não oxidados, o NOx é zero. Vamos ver a regra número 2. Íons simples, íons monoatômicos. O número de oxidação dos íons monoatômicos é a própria carga do íon. Tipo, você tem o íon férrico, ou íon ferro 3. O NOx é mais 3. Então, muito simples aí esta regra. Você pode ter, por exemplo, alumínio 3 mais. O NOx aqui do alumínio vai ser igual a mais 3. E assim por diante. Isso não se aplica a íons poliatômicos, tipo você tem aqui NO3-, ou quem sabe SO42-. Bom, não será com essa regra que calcularemos o NOx do enxofre e do nitrogênio aqui, né? Então aqui essa regra se aplica a íons monoatômicos, tipo íon sulfeto, S2-. O NOx é 2-. Próxima regra, metais alcalinos
família 1, ou como diriam os antigos como eu, família 1A, primeira coluna da tabela periódica, o NOx desses elementos vai ser mais um, quando formando substâncias. Então, uma coisa é o sódio metálico, vai ter NOx 0. Deixa eu subir aqui, uma coisa é o sódio metálico, NOx 0. Outra coisa, por que não parou lá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó. Então, sódio metálico, NOx 0. O, sei lá, potássio metálico, NOx 0. Lítio metálico, NOx 0. Então, entra como substância simples, né? Ou metal não oxidado, que ainda não se combinou com nada. Agora, quando formando substâncias, lítio, sódio, potássio, vão ter NOx mais um. Então, se aplica a isso, por exemplo, essa coisa aqui sempre aparece para me perturbar. Deixa eu mudar até a cor da canetinha aqui, para ver se dá sorte. Por exemplo, você pode ter Na2SO4, sulfato de sódio. O NOx do enxofre e do oxigênio aqui não interessa, mas o NOx do sódio certamente vai ser mais um. Você poderia ter, por exemplo, sulfeto de sódio, Na2S. Também o NOx vai ser mais um. Metais alcalino-terrosos, ou seja, família 2. Segunda coluna da tabela periódica, ou como diriam os antigos, família 2A, magnésio, cálcio, estrôncio e bário vão ter NOx mais 2 quando formando substâncias. Tipo, você pode ter aqui o bário, que faz parte dessa família também, SO4. O NOx aqui é mais 2. Alumínio, NOx mais 3. Tipo, você pode ter aqui, Al2SO4, 3. Qual que é o NOx do alumínio? Mais 3. Faz a engenharia reversa do processo de formulação do sal. Prata. A prata, regra geral, quando formando substâncias, vai ter NOx mais 1. O estanho mais 2. Halogênios quer dizer 17ª coluna da tabela periódica. Em outras palavras, a penúltima coluna da tabela periódica, família 17, ou como diriam os antigos, como eu, família 7A, os halogênios. Quais são? Flúor, cloro, bromo, iodo. Quando formando substâncias binárias, então aqui eu preciso até colocar dar ênfase a isso, né? Então, vamos por aqui, em substâncias binárias. Binárias formadas por digamos assim, átomos de apenas 2 elementos. Tipo aqui, no NaCl, o NOx do cloro vai ser menos 1. Se você tiver, por exemplo, CaCl2, continua menos 1 o NOx do cloro. Por quê? Porque é uma substância binária, no sentido de que é formada por átomos de apenas 2 elementos. Cálcio, mais 2. Vamos ver qual a próxima regra relevante aqui. Hidrogênio, regra geral, regra geral, vai ter NOx mais 1. Eu diria que 99,9% das situações, o hidrogênio, quando formando substâncias, compostos, vai ter NOx mais 1. Obviamente, existem exceções, que são os hidretos, mas dificilmente vocês vão cruzar com hidretos, a menos que você vá estudar eletroquímica. Aí você vai aprender sobre as baterias de níquel hidreto metálico, que são aquelas usadas, por exemplo, pelo Toyota Corolla híbrido. E não apenas. Bom, e por fim aqui, a última regra, oxigênio, quando forma substâncias compostas, regra geral, o NOx é menos 2. Eu diria que 99% das situações em que o oxigênio está formando substâncias compostas, o NOx vai ser menos 2. Ele pode ser mais 2 quando ligado ao flúor, mas isso aqui a gente não vai cruzar. E as situações razoavelmente comuns em que o NOx do oxigênio é menos 1, quando ele faz parte de peróxidos.
Bom, a aula já está um pouquinho longa, acho que na próxima aula nós vamos apresentar as regras para cálculos de números de oxidação. Então, até a próxima aula. Arrivederci.